Rádio Piauí. Bem, nós viemos nessa manhã de domingo, no Dia das Mães, para homenagear uma mãe, que é a Cabo Sastre. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Foro de Teresina. Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. O mercado da construção civil, eles são de gestor público. E a partir de hoje, toda semana, eu vou conversar sobre o que interessa no noticiário político nacional com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi, pessoal. E com o editor do site da Piauí, José Roberto Toledo. Fala, Opa. Toledo. Tudo bom? A chamada Ponte para o Futuro foi o mapa que nos guiou até este momento de prestação de contas. Toda quinta-feira, a partir das 5 da tarde, você vai encontrar a gente no site da Piauí para você ouvir no seu navegador e também no iTunes, no Stitcher e no YouTube. Mas só em áudio, porque aqui é rádio, a Rádio Piauí. Se você não está acostumado a ouvir podcast, não se preocupe, a gente também está aprendendo a fazer. Vai lá no espaço da Rádio Piauí no nosso site, a gente te explica direitinho como fazer para ouvir em cada tocador. Aí é só baixar no celular e sair ouvindo. Foro de Teresina vai ser dividido sempre em 3 blocos temáticos. No programa de hoje, a gente vai abrir com o episódio da morte do assaltante em São Paulo e da homenagem que o governador fez à policial. No segundo bloco, a gente vai discutir o habeas corpus que o ministro Gilmar Mendes concedeu ao Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, operador do PSDB. E no terceiro e último bloco, a gente vai comentar o balanço que o governo Temer fez de si mesmo na tarde desta terça-feira. Bom, no último sábado, a gente teve um episódio numa escola na Grande São Paulo, em Suzano, que uma policial atira num assaltante que estava durante um assalto, estava fazendo na porta da escola, matou o assaltante. No dia seguinte, Dia das Mães, o governador Márcio França resolveu fazer uma homenagem à policial. É uma evidente demagogia, um oportunismo por parte dele. Eu queria saber de você, Malu, como é que você vê tanto o que ocorreu, a atitude da policial, como o uso que o governador fez desse episódio? Bom, o governador estava claramente buscando um nicho ali de um eleitorado, que é o nicho do eleitorado do João Dória, que é o candidato que está à frente nas pesquisas, que também disputa com ele o apoio do ex-governador Geraldo Alckmin, que andou falando que ele era comunista, que ele era de esquerda, e claramente tentando machucar o potencial eleitoral do Márcio França. Então, o Márcio França quis fazer um gesto para esse eleitorado mais à direita. E tentou pegar carona numa atitude da PM que foi amplamente aprovada. As pessoas aprovaram o gesto dela. E eu acho que quando ele fez isso, pior do que a demagogia, porque a demagogia, isso aí estava dado, né? Um político com 9% de aprovação vai tentar procurar desesperadamente formas de subir nas pesquisas. Foi um gesto óbvio, meio bobo, assim, na verdade. Eu não sei até que ponto isso vai convencer pessoas a votar nele de fato, mas a verdade é que quando ele fez isso, ele falou uma frase que toda vez que alguém atacar a integralidade da farda, vai ter resposta. A frase é: se você ofender a farda, a integralidade do policial, você está correndo risco de vida. Acho que o grave é isso, porque quando ele mistura a atitude da PM Kátia Sastre, que fez o que ela era treinada para fazer, com uma situação em que, se você atirar contra um policial, você vai ter uma resposta, Não, que isso é atirar, justificado. se você ofender a farda, Quer dizer que ela não estava de farda? Ela não estava de farda, não foi uma situação no exercício da profissão, ela fez uma coisa que ela estava treinada para fazer, ela se defendeu numa situação de extrema atenção e risco, e isso não tem nada a ver com a violência policial. Só antes de você entrar nessa seara aí, Malu, deixa eu só meter minha colher, porque para defender um pouco o que o Márcio França fez, claro que não o ato em si, mas a eficácia da artimanha que ele usou. Primeiro, não é só o fato da gente estar discutindo ele aqui, que por si só já define que funcionou. Segundo, ele mesmo estava comemorando, a coluna da Mônica Berger, uma jornalista da Folha de São Paulo hoje, mostra que ele achou 90% das pessoas aprovaram, né? E ele fez questão de divulgar isso. Exatamente. A pesquisa que o marqueteiro dele fez para ele mesmo. E que ele mesmo divulgou. Mas o desespero de um cara como o Márcio França é que ninguém sabe quem ele é. Exato. É um governador do maior estado do país que está disputando uma eleição em que o João Dória corre o risco de ganhar por WO. Porque, vamos colocar o cenário para os eleitores que não têm a obrigação nem a infelicidade de saber qual é o cenário eleitoral em São Paulo. Você tem João Dória,
candidato do PSDB, que saiu na frente, ex-prefeito de São Paulo, renunciou à prefeitura com 1 ano e 4 meses no cargo para disputar. Aí você tem o Paulo Scaff, que já tentou várias vezes pelo PMDB, ex-presidente da Fiesp, conhecido graças às verbas do SESI e do Senai. E ao Pato. E ao grande Pato Amarelo, o grande legado do ex-presidente do Scaff para a política brasileira. E daí você tem em terceiro lugar um monte de nanocandidatos. Liliputianos, candidatos liliputianos. Liliputianos, exatamente, que tem um candidato do PT, que é o Luiz Marinho, que também ninguém sabe quem é, e por aí vai. E esse foi o jeito que ele encontrou de mostrar, olha, eu existo, estou aqui. E funcionou. Mas aí, Toledo... E prestou esse desserviço também, as duas coisas, na verdade. Pequeno detalhe. Eu acho o seguinte, tem o problema do Márcio França e tem o problema da vida civilizada, que esse diz respeito a todos nós. Quando ele faz isso, ele está incensando uma espécie de cultura do justiçamento, a ideia, o que está pressuposto, quase dito na atitude dele, e eu não estou condenando a policial, aquela circunstância é muito delicada, é uma cena muito dramática, o sujeito estava com a arma na cabeça de outra pessoa, ela atirou para matar, ela provavelmente não tinha outra alternativa. Mas me incomoda que as pessoas comemorem a morte de uma pessoa, de que bandido bom é bandido morto. Eu acho que o debate eleitoral está cada vez mais pendendo para isso. A gente tem, vai piorar. No nível presidencial, a gente tem um candidato que defende abertamente, de maneira com estardalhaço, que cada pessoa tem uma arma em casa. O Geraldo Alckmin, que é o candidato da direita democrática, digamos assim, as poucas semanas quando houve o atentado contra a caravana do Lula no sul do país, disse que o PT estava colhendo o que plantou, como que justificando os tiros, e ele não se retratou. Você tem um caldo de cultura que está se formando... E eu digo que esse caldo... Em cima de um problema real, de Sim. um problema dramático de segurança pública. A gente, na semana passada, quando a gente estava fazendo o piloto do programa, nós gravamos aqui perto da Rocinha, no Alto da Gávea, no Instituto Moreira Salles, no estúdio da Rádio Batuta. A gente saiu daqui e você, de São Paulo, descrever a cena aqui. Recém-chegado, achou que Cheguei e perguntei pro cara da portaria, rojões? E ele, não, AR-15. Um tiroteio na Rocinha, que durou horas, o dia inteiro, e a gente ouvindo daqui. Nós que somos privilegiados, temos pouco contato com esse tipo de coisa. O fato é que isso está disseminado numa cidade como Rio de Janeiro, mas eu nunca tinha ouvido rojões. Sim, mas você nunca tinha ouvido, mas a população que mora na periferia, que mora no subúrbio, ouve isso todo dia. E essa população... E sabe, inclusive, dizer qual é a marca. Sabe dizer qual é a marca, sabe quem está atirando, sabe que horas que pode passar, que horas que não pode passar, em determinados lugares. São pessoas que não saem mais à noite, Ou enfim. Seja, por conta disso, só vai piorar. Sim, e porque essas esse discurso pessoas... funciona eleitoralmente. Exatamente, é isso que eu ia dizer. O discurso funciona eleitoralmente porque existe uma população carente de respostas. A questão da segurança pública é muito séria, cada vez pior, não só em São Paulo ou no Rio, mas em grandes cidades do Norte, do Nordeste. Uhum. E eu acho que existe essa predominância desse discurso porque não existe um outro discurso a disputar o espaço político com esse. Na minha visão, a violência policial é parte do problema de segurança pública no país. Vamos separar então a discussão. A violência policial é efetivamente um problema. É um problema que a própria comando da Polícia Militar estava querendo diminuir. Lógico que ela é um problema. O que eu estou dizendo é que as pessoas estão aderindo a essa retórica autoritária por uma série de outras questões que estão no dia a dia delas. O fato no momento em que um governador e candidato ao governo, como Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro, isso não quer dizer muita coisa, mas que não é um sujeito propriamente de direita ou de extrema direita, muito menos. Comunista. É um comunista, perigoso comunista, como diz o Dória. Adere a um discurso que se aproxima muito do discurso do Bolsonaro, a gente tem um grande problema, sendo a polícia brasileira o que é. Existe um problema de violência enorme. O Globo fez, nessa semana, uma matéria mostrando que houve mais de 1.700 tiroteios. Quem atira não é só a polícia, é janeiro bandido, e abril, na cidade. É falta de Estado. Não é, o discurso todo é o contrário. Quer dizer, a discussão é, vamos armar a população
porque como o Estado não funciona, vamos dar uma Não, arma isso pra é cada um cidadão. candidato que está falando. Não é um candidato. Foi, o Márcio França falou isso. Não, mas esse é um discurso. Mas ele joga que água permeia nesse essa moinho discussão. aí. O que eu acho ruim disso é que não existe uma outra proposta. Não adianta a gente ficar reclamando que o autoritarismo está ganhando espaço se a gente não tem um discurso alternativo para oferecer. Não existe o discurso. Mas ninguém está fazendo esse discurso. Qual é o candidato? Esses agentes políticos estão alijados, eles perderam espaço. Sim, mas eles poderiam estar fazendo esse discurso, eles não estão contrapondo a isso. O que eu quero dizer é o seguinte, está todo mundo pendurando nesse discurso, porque esse discurso é que cola na eleição. E isso é muito triste, porque, na verdade, a gente deveria estar discutindo em substância o que é possível fazer. Não é todo mundo. Tem alguns candidatos que fazem esse discurso e tem cada vez... E eles estão liderando as pesquisas. Sim, mas nós estamos discutindo que o Márcio França está pendurando numa agenda autoritária para poder ganhar voto. Está pendurando numa agenda demagoga parecida, por exemplo, com a do Bolsonaro, o que eu acho que é uma espécie de... O que está ganhando volume nessa eleição é uma espécie de utopia do Texas profundo adaptada às condições bárbaras brasileiras. E eu estou dizendo que isso é triste porque não existe um discurso consistente de segurança pública, uma ação que a gente possa se espelhar, uma coisa que possa ser dada como exemplo. A última vez que alguém fez uma política de segurança pública bem sucedida, que acabou virando o que virou, foram os UPPs no Rio de Janeiro. E o governo do Sérgio Cabral não era um governo Não foi de uma esquerda. política de segurança pública bem sucedida. Durante um determinado momento ela foi feita de forma errada, tanto que ela se esvaziou, mas ela que não era uma boa política, período. porque ela só previa colocar o policial na favela, nas comunidades, e não colocar nada além disso do Estado, nem outro serviço de educação, saúde, nada disso. Ela previa ocupar o território, ela funcionou brevemente, eu nunca concordei com ela, mas ela existiu e deu um resultado efêmero. E ela era ruim que ela acabou de desmoronar. Acontece o seguinte, que isso foi a última coisa que surgiu de alternativa no discurso político a esse discurso de bandido bom é bandido morto. Por outro lado, você tem um histórico de glamorização também de bandidagem. Uma coisa muito, muito flagrante no Rio. O bandido com fuzil é legal, o cara com as correntes, aquela coisa romantizada, que também não fez bem para o debate da segurança pública, principalmente no Rio. Acho que isso não é um fenômeno tão disseminado assim nos outros lugares. Eu acho que o problema é que essa autoritarização do discurso reflete um empobrecimento do debate. Talvez um problema maior para a segurança pública no Rio hoje não seja nem a glamorização do bandido, mas isso já passou, né? Talvez o grande problema hoje são as milícias que no Brasil tem uma conotação oposta à sua razão histórica, né? Porque milícias são forças civis que ajudam forças militares durante uma guerra civil. No caso do Rio de Janeiro, é exatamente o oposto. São militares e ex-militares que criaram uma força civil para implementar um regime de terror nos lugares. E mais grave do que isso, eles estão se misturando ao tráfico, eles estão fazendo roubo de carga. O que está acontecendo, que eu acho que é uma coisa séria que a gente tem que ficar de olho... As milícias e o tráfico é anarcopolítica, né? Nós vamos passar para uma etapa de... disputando territórios. Porque as drogas nessa economia têm um peso menor do que o cara controlar o serviço de táxi, o serviço de mototáxi, a distribuição de gás, o gato na TV a cabo. É isso. De onde a gente volta, olha como o problema é complexo. É muito mais do que só... É por isso que eu acho falta de Estado. Por isso que eu não sei se é falta de Estado, mas é uma falta de política. Poderia ser uma política que não tivesse tanto Estado, mas tivesse uma clareza, começo, meio e fim, e que atacasse a coisa não como de uma forma simplista. É só matar os bandidos. Não é só matar os bandidos. Você pode matar quantos bandidos você quiser. No vácuo do Estado que entram essas forças paramilitares. Exato. E não tem nada para se contrapor isso. É isso que eu estou achando triste. A gente pode reclamar quanto a gente quiser do Bolsonaro, mas o Bolsonaro nunca disse que era outra pessoa. O Bolsonaro é o Bolsonaro. O que tem que surgir é alguém para se contrapor ao Bolsonaro e convencer as pessoas de uma coisa mais sensata, mais civilizada. Isso não existe. E é por isso que esse discurso autoritário é adotado pelas pessoas, porque as pessoas estão desesperadas por respostas. Eu não estou falando que isso é correto. Eu não acho que seja por isso que elas adotam. Elas efetivamente acreditam nisso. Mas são as mesmas pessoas que já acreditaram em outras coisas no passado. É só uma questão de fazer um debate sério. Mas ninguém quer fazer debate sério, quer pendurar A geração do Bolsonaro é uma geração que nunca votou ninguém. A gente já está... nós começamos com o Márcio França, passamos pela Rocinha e terminamos no Bolsonaro. Com isso a gente encerra o primeiro bloco e vamos discutir, na sequência do programa, o habeas corpus do ministro Gilmar Mendes ao operador do PSDB, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto.
Dando início ao segundo bloco do Foro de Teresina, nós vamos falar sobre o Paulo Preto, operador do PSDB, acusado pela Lava Jato de desviar quase 8 milhões de reais do Rodoanel entre 2009 e 2011. As suspeitas sobre ele, na verdade, são bem maiores, que ele é ou foi um dos grandes operadores dos tucanos. O Ministério Público da Suíça revelou que ele abriu 4 contas em Genebra, logo depois de ter assumido a diretoria da Dersa, em São Paulo, na gestão do governador José Serra. As contas tinham um saldo de 34 milhões de dólares, algo como mais de 120 milhões de reais. E o Paulo Preto foi solto pelo Gilmar Mendes. Toledo, o que significa isso para os tucanos? Um alívio, um enorme alívio, porque o Paulo Preto já tinha passado mais de uma vez indicativos de que poderia delatar. Eu vejo com um certo grão de sal essas ameaças do Paulo Preto, porque não é a primeira vez, nem a segunda, nem a 10ª que ele faz ameaça. Ele sempre, desde a campanha de 2010, que usa a mesma tática. Mas, para não deixar nenhuma chance de que essa delação viesse a público, coincidentemente houve o Gilmar Mendes, ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, soltou. Então acho que foi talvez a melhor boa notícia para a campanha do Alckmin desde que a campanha começou. Sem dúvida, o Alckmin é o candidato, mas o Serra seria supostamente o Serra e o Aloysio Nunes Ferreira, chanceler do Temer, que é uma espécie de padrinho do Paulo Vieira de Souza. Mas são 2 cafés com leite, né? Quer dizer, o Serra acabou politicamente, tem mais 4 anos de mandato para cumprir, não tem nenhum risco imediato de sofrer alguma ameaça ao seu direito de ir e vir, digamos assim, porque está protegido pelo foro. E o Aloysio Nunes nunca foi, nunca será uma liderança política. Ele está ali como circunstancialmente como ministro das Relações Exteriores e não vai além disso. O Paulo Preto, na verdade, ele não é uma ameaça para o Serra, para o Aloysio Nunes ou para o Alckmin. Ele é uma ameaça ao tucanato como um todo, né? A gente publicou em 2012 um perfil do Paulo Preto, uma reportagem que mostrava pela primeira vez como ele era na intimidade. E o retrato que emerge é de um sujeito marrento, vaidoso, que comandou as mais importantes licitações de estradas, talvez do país naquela época. Um cara que chama as empreiteiras de Irmandade. E ele disse uma frase que eu acho que se aplica a essa situação, nessa reportagem. Ele disse que a relação dele com o Serra, eu colocaria aí a relação dele com o tucanato, é que nem abraço de gambá. Pode separar, mas fica o cheiro. Parafraseando, eu diria que pode prender, pode soltar, o cheiro vai continuar. E nesse mesmo perfil, ele comentou um episódio que houve na campanha de 2010. A Dilma mencionou o Paulo Preto num debate contra o Serra. E o Serra disse que não conhecia o Paulo Preto. E foi muito cobrado por isso depois. E ridicularizado algumas vezes. O Paulo Preto falou que não se deixa O Paulo Preto falou, não se deixa um companheiro largado na estrada. Ele falou, toda a campanha do Serra foi em cima do Rodoanel, da duplicação da Marginal e da Jacu Pêssego, que é uma avenida importante em São Paulo. No horizonte imediato, acho que todos ficam aliviados, os tucanos mesmo, mas isso fica pairando como uma espada de Damocles mas o fato é que hoje o risco de o Paulo Preto se tornar algo que possa enterrar a candidatura do Alckmin diminuiu muitos e muitos graus, graças... Mas a gente não sabe por quanto tempo, né? Porque se vier um novo inquérito, já existe um novo pedido de prisão. Sim, efetivamente você tinha um problema, não tem mais. Sim, claro, eles estão aliviados, mas acontece que isso ainda vai continuar durante todo o processo eleitoral, né? As ameaças, as caixas pretas que ainda sobrevivem à Lava Jato estão todas aí para serem abertas nos próximos 6 meses, né? Muito provavelmente depois da eleição. Se depender do Gilmar Mendes, sim, né? Porque Gilmar Conflito Mendes está aí para justamente soltar todo mundo esse aspecto, e aliviar o pessoal. É esse aspecto que eu queria também abordar. A atitude do Gilmar Mendes faz parte de uma espécie de cruzada dele para desmobilizar a Lava Jato, me parece. E daí digo eu, a Dilma já caiu, o Lula já está preso, não pode ser candidato à presidência mais, que, como dizia o Jucá, esse negócio tem que estancar. Eu acho que o Gilmar personifica a expressão estancar a sangria, né? Toda vez que aparece alguém que possa complicar essas forças políticas que estão hoje no governo e que poderiam ser atingidas pela Lava Jato, ele bota o pano quente, como acabou de acontecer agora. Ele mandou soltar com habeas corpus um sujeito chamado Milton Lira, mais conhecido por ser o operador político do senador Renan Calheiros.
que já foi alvo de vários inquéritos e até agora tem escapado de medidas mais duras. Então, toda vez que um sujeito ameaça essa situação de predomínio aí dessas forças políticas, vem o Gilmar e solta, né? E aí ele está cumprindo esse papel. Tem um episódio também do Jacob Barata, que estava acusado na perna carioca da Lava Jato, numa operação. Sim, ele estava preso. Que era dono das empresas de ônibus do Rio de Janeiro e que estava ameaçando também delatar o Sérgio, os esquemas não só do ex-governador Sérgio Cabral. Cuja filha ele foi padrinho de casamento, ele, Gilmar Mendes, sim, né? Para ele não existe, esse tipo de filtro não existe. Não importa que a mulher dele trabalhou no escritório que defendeu o Eike Batista, que ele também soltou, não importa que ele seja padrinho de casamento da filha do Jacob Barata. O que importa é que ele precisa fazer o que ele está combinado de fazer, que é não deixar que essas investigações se espraiem para onde eles acham que não devem se espraiar. Então, por exemplo, é o caso do Rio de Janeiro. O Jacob Barata estava cogitando, falou-se que ele cogitava fazer uma delação, que nem atingiria tanto o governador Sérgio Cabral, que já está condenado em uma série de processos. Mas ele poderia jogar lama sobre deputados estaduais, deputados federais, prefeitos e todo mundo que na elite política carioca dependeu dessa associação de empresas de ônibus aí, que é lendário, que pagava para todo mundo. Então, toda vez que surge alguém que ameaça essa situação de equilíbrio, esse frágil equilíbrio que existe na política brasileira, Gilmar vem para resolver. Eu acho que o Paulo Preto é o exemplo mais cabal disso, porque ele ameaça uma força política, porque pensa bem, o Renan Calheiros não está disputando uma eleição nacional, né? O Sérgio Cabral está preso e os deputados estaduais do Rio podem ser importantes, mas eles não vão fazer diferença no futuro do país. Agora, o Alckmin é um candidato presidencial, que possivelmente o Gilmar está interessado em ajudar. Aí não, o Paulo... você acha? Aí o Paulo Preto entra nesse contexto, né? Ele pode implodir uma alternativa de centro, né? Que seria o centro-direita, mas de centro, uma alternativa a Bolsonaro e do outro lado à esquerda. Então, acho que é mais ou menos aí que a gente tem que encarar essa situação. E o Paulo Preto pode vir a ser preso de novo. É importante lembrar que teve essa semana um interrogatório desse mesmo inquérito na Justiça ao qual ele não compareceu, que deixou os procuradores bastante irritados, como se ele estivesse querendo mostrar quem é que manda, né? A procuradora recorreu e está pedindo que ele seja preso. Então, esse é um assunto que vai ficar pairando e que não deixa só os tucanos nervosos, mas também outras forças políticas importantes em São Paulo. Para dar um exemplo, a gente pode lembrar que tem duas obras importantes na cidade que foram cedidas pela prefeitura ao Estado, que são a Marginal do Tietê e na Avenida Jaco Pêssego, na gestão do prefeito Gilberto Kassab, que é outro que também não tem menor interesse em saber o que o Paulo Preto tem para contar. Sim, o Paulo Preto, na verdade, é um operador do PSDB, mas com potencial de um estrago pluripartidário, por assim dizer. Sim. É interessante lembrar para isso uma frase que ele mesmo fala nessa reportagem que a gente publicou na Piauí. Ele diz que ele é o indesejável, o mal necessário. E ele sugere, o que aparentemente é verdade, dado a preocupação de todos com ele, que ele sabe de todos os negócios relevantes que aconteceram nos governos tucanos. A verdade, né? É que esse nome está pipocando desde a campanha de 2010, quando ele foi acusado, saiu uma reportagem na revista Isto É, de que ele havia sumido com 4 milhões de reais da campanha do Serra, e ninguém reclamou. O Serra também foi abordado sobre isso, se fingiu de morto, porque não podia falar nada. Então, o nome do Paulo Preto, a gente está em 2018, está pelo menos há 8 anos pairando aí. Agora, as circunstâncias mudaram, né? Eu apostaria que vão ficar mais 4, esperando. Porque essa soltura do Paulo Preto não é à toa, e não me parece que é um fato isolado, nem que o estrago já esteja feito. Mas tem que combinar com os russos, né? Que é o Ministério Público. Eu também não né? acho que o estrago seja feito. O estrago poderia ser muito maior. Pode fazer o que eles dizem. Estão pedindo a prisão dele de novo, para saber se alguém vai ter coragem de prender. Porque pode o Fachin último mandar. Juiz que fez isso foi o juiz De Santis, que tomou um gancho de 7 anos. Não, mas o Bretas já prendeu, o Fachin tá mandando prender, mudou o contexto. Eu acho que eles vão continuar tentando, porque agora vira uma questão de honra também para a Lava Jato, né? Se eles vão conseguir, eu não sei, mas eu acho que não acabou aqui essa novela, não.
Eu tendo a concordar com o Toledo. Acho difícil que o Paulo Vieira de Souza venha... Vamos fazer um bolão da prisão do Paulo Preto. Eu duvido que isso vá vir a ser o grande problema da campanha Alckmin. Acho que o problema da campanha Alckmin é completamente outro. É encontrar um motivo para eleger. Basicamente é falta de eleitor. Né? É um motivo para votar em Alckmin, já que ele não é nem o candidato do governo, nem o candidato de oposição. Bom, o Paulo Preto é um belo motivo para não votar, né? Se ele continuar bombando aí no noticiário, ele atrapalha. Ele não é nem o candidato do governo, nem o candidato da oposição, mas é o candidato do establishment, né? Pode ser o pior dos mundos. Sim. Porque que é o grande precisa problema. do PMDB, está se aproximando do PMDB do Temer, ao mesmo tempo não pode aparecer com o Temer. Enfim, existe esse paradoxo, não sabe como se comportar em relação a isso. Já que estamos falando do Temer, a gente encerra esse segundo bloco. Vamos falar no próximo bloco sobre os 2 anos deste maravilhoso governo Michel Temer. Chegamos ao terceiro e último bloco do Foro de Teresina. Não há como começar sem mencionar o slogan que o governo escolheu. O Brasil voltou 20 anos em 2. Com uma vírgula. O Brasil voltou, 20 anos em 2. O que é um slogan psicanalítico, vamos dizer assim, né? Um tremendo ato falho. Todo ato falho revela um desejo oculto. E o do Temer é ter apagado a era Lula do mapa. 20 anos, se você tirar os 20 anos, você é como se você estivesse apagando a era Lula do mapa, mas também pro meu gosto eles erraram na década, porque acho que a gente voltou 30 anos em 2, talvez a gente esteja num cenário parecido com o de 1988, justamente, final do governo Sarney, um governo desmoralizado, inoperante, marcado pela corrupção, pela velaria, etc, com a diferença de que esse governo Temer tem a pretensão de participar da sua própria sucessão e tem a preocupação, as coisas estão ligadas, de manter os seus integrantes, a começar pelo próprio presidente, longe da cadeia em 2019. Eles vão precisar de foro privilegiado. Toledo, nós temos o que comemorar nesses 2 anos de governo Temer? Primeiro eu quero dizer que eu concordo com o slogan. Sem vírgula ou com vírgula? É só tirar a vírgula que fica absolutamente perfeito. Quer dizer, um erro aritmético, eu concordo com o Fernando. São 30 anos, a gente volta para o governo Sarney, que é o mesmo governo, porque eles continuam frequentando o Piantella, o Moreira Franco, Henrique Eduardo Alves, coitado, esse não pode mais ir, foi barrado, né? E outros tantos PMDBistas, como o próprio Michel Temer. Então, de fato, são 30 anos atrás, é um túnel do tempo. Mas é a presidência mais impopular da história, segundo o Datafolha e o Ibope. Conseguiram bater o recorde do próprio governo Sarney, que é a última referência de governo PMDBista que nós temos. Sob todos os aspectos, é um governo que é tão ruim que as pessoas nem odeiam. Vai ser uma espécie de café-filho. Vai ficar daqui nos livros de história, teve lá um presidente, um interregno de um cara, como é que chamava mesmo? Michel o quê e tal. Esse vai ser o legado do Temer para a história do Brasil. É como se fosse assim uma espécie de mesóclise, sabe? Uma coisa que caiu em desuso. Esse é o Temer, entendeu? Eu acho que é isso que vai ser lembrado. E fizeram muito bem, eu tenho que dar os parabéns para o senhor Mocco. Fez muito bem comemorar os 2 anos do governo Temer essa semana, porque no ano que vem ninguém vai comemorar. Mas o fato é que o Temer foi, digamos, respaldado no início do mandato, vamos chamar assim, por boa parte dos meios de comunicação, pelo Congresso, claramente, à base dos instrumentos de sempre, da fisiologia, etc. Ele se livrou de 2 denúncias do Ministério Público, comprando ali o apoio, comprando no varejo o apoio do Congresso. Gastou todo o dinheiro para comprar esse apoio. Havia uma simpatia muito grande pela agenda do Temer na área econômica, que foi, em boa parte, frustrada. Ele aprovou o teto de gastos e aprovou a reforma trabalhista. Não conseguiu aprovar a reforma previdenciária. Ou seja, ele aprovou a proibição de gastar e continuou gastando, o que criou um problema. Para mim, o governo ele acaba no momento inaugural dele, quando o Temer tem daí psicanaliticamente, também tem aquela crise de rouquidão, chama Pastilha, parece um filme de terror B. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. Já estão encomendados. Bem que eu pedi uma pastilha. Ele encarna o personagem que a CM disse, mordomo de filme de terror. Ele acaba
pela segunda vez na delação do Joesley, quando fica claro que o cerne Até podre ali eles do poder... tinham uma esperança política. Não, o primeiro ano foi indo, né? O E primeiro acaba ano pela ele terceira teve vez, no momento em que ele paradoxalmente ganha uma sobrevida, quando entrega a reforma da Previdência, vê que havia perdido a possibilidade de fazer a reforma e faz de afogadilho ali, aquela coisa mambembe, a intervenção federal no Rio. O que me leva a Você crer... está falando a morte e a morte e a morte Terceira de Michel morte, Temer. eles de governo já morreu vários, a gente tem um defunto político, na verdade, com pretensões de interferir de alguma maneira na sucessão, vai interferir pelo peso do PMDB, Negativamente. vai interferir como coadjuvante. Se esperava, ou se tinha expectativa até um determinado ponto, de que o PMDB pudesse ser protagonista, pudesse encabeçar uma chapa, pudesse ter um legado para mostrar. O governo é tão ruim que não vai ter candidato. Então, mas ele vai interferir pelo peso do partido, ele vai emprestar o peso, o tempo de TV, Sim, etc. mas aí não é A o gente governo, não sabe. daí é o MDB. O grande legado do governo Temer, no fundo, para mim, foi ter revelado ao país quem são os amigos do presidente e quem ele próprio é. A gente ficou conhecendo o deputado Rocha Loures, a gente ficou conhecendo o Coronel Lima, O a Yunis. gente ficou conhecendo o Yunis, Mas esses eu a gente quero ficou conhecer conhecendo melhor, a né? mala do Gedel, a gente ficou conhecendo a frase do Romero Jucá. É uma sucessão de escândalos digna de ditadura africana, Sim, eu diria. mas eles colaboraram Que não com o muda nada sentimento... o que já vinha acontecendo antes. Né? Não, A sucessão mas de não. escândalos, ela é Não, perene. muda Ó, porque que é vai isso? aumentando. Sim, vai Caso mudando. Sim, Petrobras. é tudo acumulativo na vida. Sim, então, mas não muda. Continua na mesma toada, eu acho. Não, mas tudo que é que nem a garrafa de ketchup quando ainda existia a garrafa de ketchup. Essa metáfora eu me dei conta outro dia que não faz sentido Isso para as novas entrega gerações. idades, né? Você quando existia a garrafa de ketchup, você tinha que ficar batendo no fundo da garrafa para sair o ketchup. Ela acumulava a tensão no gargalo e de repente saía tudo no seu prato uma vez só. É mais ou menos a situação que a gente está vivendo agora. Você está acumulando essa tensão, esse desencanto do eleitorado com o processo eleitoral, com os seus eleitos, com os governantes. Vai chegar um momento que isso não vai dar certo. Vai chegar um momento que essa desilusão vai ser carreada para algum lugar. Ou vai ser para um voto no Bolsonaro, ou vai ser simplesmente para as pessoas não aparecerem para votar, o que vai colocar em questão a deslegitimação do processo eleitoral. Acho que a gente ainda vai pagar um preço alto por esse governo Temer, maior do que o que a gente imagina. Mas eu não estou entendendo. Você acha que os escândalos do Temer são piores do que os escândalos dos governos anteriores? Os escândalos do governo Temer são piores porque eles não tiveram consequência política para esse governo. Ele comprou o apoio dele no Congresso 2 vezes e compraria uma terceira se fosse necessário. Nem vai ser, porque nem é um governo tão decadente, tão que acabou, apodreceu no cargo, que nem a terceira denúncia vai ser apresentada, embora motivos não faltem. Isso leva o eleitor a uma situação de completo e total desilusão. A desilusão com o já vem processo. de antes, eu acho. Só pior. Talvez piore porque você não consegue achar uma solução, mas é uma desilusão que não... Ela é cumulativa porque ela vai pegando cada vez mais setores da agora sociedade. tem a Você tinha eleição, alguns né? setores que ainda tinham ilusões a respeito, que agora De quem? não Do tem Temer? mais. Não, em relação ao processo político eleitoral. Então, Não me convenceu muito não, mas tudo bem. Eu vejo, eu não porque tenho agora nenhuma nós estamos intenção no de processo aliviar a Nem barra eu, do PT. Ah. Mas a gente está diante de um governo de bucaneiro, né? São os piratas, esses Mas caras esses do bucaneiros PMDB. estavam no governo anterior, estavam bucanando junto beneficiando, com mas os eles outros. Eles Não, e agora nos estão na anteriores cabeça também. do processo. Sim, em sempre todos estiveram, eles, nunca deixaram de exatamente. estar. Então a gente não é uma surpresa que eles sejam quem eles são. Ele já era um cara impopular antes de chegar ao poder. Exatamente. Ele já era muito impopular antes de chegar ao poder. Personagem Só piorou. secundário e beletrista. Eu não entendo a surpresa, porque o Temer sempre foi quem ele era. Não tem surpresa. entendeu? O problema é a Mas dentro- acumulação de fatos e a falta de você ter qualquer perspectiva de melhora. Porque você não tem, nessa eleição, é uma eleição contra o governo, uma eleição de oposição. O governo é tão ruim que nem o candidato da situação quer ser identificado como tal, que é a candidatura do Alckmin. Ele foge do Temer como o diabo da cruz. E você não tem opções claras. Também a oposição não é ao governo, a oposição é ao sistema.
A candidatura do Bolsonaro, ela não é uma oposição ao Temer, é uma oposição ao sistema Você democrático. tem razão, é mais do que... Sim, mas é uma eleição desilusão- tem oposição ao governo, mas é oposição ao sistema político, né? Exatamente, mas isso não é culpa só do Temer, é culpa de todo esse contexto. Mas ele que ajudou aconteceu. Eu acho que, gente, existe um Sim, também esgarçamento. acho que não é culpa, acho que ele não teria competência para assumir essa culpa. Ele pegou o nem governo nos merece. últimos 2 anos e a desilusão das Ele é pessoas tão com a classe Ele trabalhou política. para pegar o governo nos últimos Exato. 2 anos. Mas Exato, porque a gente pode gente, discutir esse se houve mas golpe, aí nós não vamos houve discutir golpe. se houve golpe, é outra Não, pauta. se discutir se houve golpe, pode ter o golpe outra pauta. parlamentar, etc. O que não é discutível, o que é fato, é que houve conspiração. Que Não, ele eu não- conspirou loucamente para Ele chegar... conspirou e o outro lado ajudou fazendo tudo errado. Ok. E aí a gente vai entrar numa outra Se pauta. houve Eu não acho que a gente golpe- deveria. Não, a Isso. gente está discutindo nós estamos falando qual é da o desilusão produto política não, das não, pessoas. exato, qual é o produto desse processo. O produto desse processo que você está localizando só no governo Temer, que Não, eu estou estou dizendo que é localizando efeito bem cumulativo, desde que antes. esse é o último capítulo que leva a uma tragédia. É, exatamente, mas é porque agora vai ter eleição, então agora a coisa se exacerba porque todo mundo vai ter que optar e decidir. E eu acho que apesar de todo esse pessimismo... Ou não Ou aparecer não, o para quê? votar. Ah, tá bom, mas aí a eleição, quem votar vai eleger alguém, né? Ninguém vai anular, não vai haver Sim, um mas você movimento vai de ter massa que anule sim, a mas eleição. aí você tem um movimento, uma crise continuada da política que vai se estender além de 2018. Pois Porque é, vai colocar aí em é que eu questionamento acho... o eleito em 2018 Aí é que eu pra acho que vai 2019. depender, mas de qualquer maneira, eleger um novo presidente eu acho que já é bastante positivo, dada a atual situação. Eu acho que a ver. eleição Vamos ver em que circunstâncias. encerra um ciclo, e isso é Não importante. acredito. Eu acho Também que tenho sim, dúvidas. vai depender de quem seja eleito. Sim, entendeu? mas aí a gente está especulando para um futuro muito intangível, digamos assim. O fato é que chegamos em 2018 com um poeta pior do que o romancista José Sarney, em 1988. Com isso, a gente chega ao fim do terceiro bloco do Foro de Teresina e chegou agora a hora do clipe surpresa. Toda semana a nossa produção prepara um trechinho de áudio com algum comentário, algum pronunciamento, grampo telefônico, gritaria, rugido, mugido, qualquer clipe sonoro pra gente ouvir aqui e comentar, sem que a gente saiba o que é. É o nosso momento Kinder Ovo, pena que a gente não ganhe 1 centavo pra fazer esse merchan. Vamos lá, Felipe, solta aí. So if I, his close friend, running for president, say today that if I will be the next president, I will be the indult. I could imagine that Lula could send me to puta que pariu from the jail. If I'm his adversary, I'm not from PT, I'm from PDT. So I'm running for president against him. And I say, if I will elected, I will indult Lula. And he diz, but if I will indult me, why? I'm innocent. I will be declared innocent for the next court. Or the other one. Can you understand me? Please tell to your friends to stop doing silly things. Eu queria saber se é o Ciro Gomes ou o Joel Santana que está fazendo a essa mesma coisa aqui, né? fala. Esse inglês de Harvard está complicado. A produção está me avisando que essa fala do Ciro foi feita no dia 15 de maio, na última terça, em Estocolmo, na Suécia, num evento no Brazilian Chamber of Commerce. Vulga Câmara de Comércio. Câmara de Comércio, exato. Eu acho que eles entenderam só aquela parte do puta que pariu. O resto, acho que eles vão ter uma certa dificuldade de compreender. If I sell to say to you to say to me. Mas ele não tinha... Assim a campanha vai longe, né? Mas o sabe o negócio que me chama a com essa atenção? Não vou clareza. ficar espezinhando o inglês do Ciro Gomes. Foi a primeira vez que eu vejo ele falando de forma que não me soou arrogante. Então a gente devia fazer a campanha só em inglês, que é pra ver se ele fica comigo. Eu acho que ele devia fazer a tá campanha bom. em inglês. De fato, eles só entenderam puta que pariu, porque foi a única hora que eles viram, né? Que o resto todo, eles ficaram só... Os suecos cearenses Silêncio, que deviam estar ali em volta, né? Aham. Vamos descobrir que puta que pariu em sueco é igual em português. Bem, com isso, o primeiro Foro de Teresina fica por aqui. Lembrando que agora, toda quinta-feira, às 5 da tarde, você tem esse encontro marcado aqui na Rádio Piauí. Você pode ouvir no próprio site da revista ou baixar o programa para ouvir no seu celular. A gente quer te fazer companhia no trânsito, nas tarefas domésticas, na academia. Solte a imaginação onde você quiser.
Se você não sabe como fazer isso, vai lá no site da Piauí que a gente explica passo a passo. E você tá achando que é só isso, em breve tem mais novidades na Rádio Piauí para você. O Foro de Teresina é dirigido pela Paula Scarpim, com produção da Luísa Miguez e do Luigi Maza. Nós gravamos aqui no estúdio da Rádio Batuta, no Instituto Moreira Salles. A edição é do Felipe de Castro e a finalização e a mixagem do João Jabassi. A nossa música tema é composta e tocada pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. Eu sou Fernando de Barros e Silva e me acompanham sempre no papo a Malu Gaspar e o José Roberto de Toledo. Até semana que vem. Tchau. Tchau, gente.